Olá, pessoal. Olá, Ricardo. Chegando aí, pessoal. Opa, glória a Deus. Tamo Olha junto. aí, Ricardo. Glória a Deus, querido. Fala, apóstolo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Prazer em vê-lo. Não conheço pessoalmente, mas quero te dar um abraço aqui do Sul, Do sul, você tá de onde? aqui da região de Porto Alegre, no pé da serra, uma cidadezinha bem tranquila aqui chamada Estância Velha. Então você faz um favor para mim. Quando acabar a pandemia, você come um hambúrguer daquele de coração de frango que tem aí em Porto Alegre. Aqui não tem esse hambúrguer, no Rio não fazem. Não Parece tem, né? uns 1.000 corações dentro do hambúrguer, né? Com aquela maionese caseira. Isso daí, Aham. não, Porto Alegre. Eu preguei muito em Gravataí, na igreja de um amigo chamado Pastor Kleber Maia, Pastor Elias Maia. Tem muito Não me tempo. é estranho de nome, não. Então, Também, querido, também eu estive estou em. achando o teu som, viu, Ricardo? Ah, Eu estou achando o teu som um pouquinho baixo. Não sei como é que está o meu aí. peraí. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu tô com o meu volume no máximo, viu? Eu tô falando alto aqui. A tua voz para mim Tá, tá. tá bem. Tá, estou te ouvindo. Beleza, Eu pedi para o povo não se atrasar, porque tá nós temos certo. muito conteúdo, né? É Então, verdade. vamos soltar o verbo logo e quem chegar atrasado, eu aconselho depois a assistir pelo YouTube. Mas eu estou vendo o meu pessoal chegando aí, ó, Pastor Naldo, já vi uma galera chegando. Tá Então, bem, são vamos. bem-vindos aí, pessoal todo que está chegando aí, né? Bom, fala aí a sua boas-vindas ao seu pessoal também, porque você está pelo seu Insta, né? Sim, Para a cabeça deles. deve estar entrando alguém nosso aí, pessoal todo que está chegando, são muito bem-vindos aí, por um detalhe dessa tecnologia que a gente não sabe bem, a gente não consegue, eu não estou conseguindo entrar como visitante em algumas lives, então tivemos que inverter o jogo, né? Tanto que o Ricardo está entrando no meu Instagram. Mas, enfim, vamos adiante. O importante é nós estarmos aí conversando sobre esse tema tão controverso, aparentemente, né? O que acontece, Ricardo? A gente, na verdade, a nossa ênfase ministerial nos últimos anos tem sido o ensino profético, né? Eu já plantei igreja, a gente nasceu dentro de um ministério não igreja, na Adonep, que é inclusive a sede nacional aí no Rio de Janeiro. Naquela época, 94, 95, né? Então, nós nascemos no meio desse movimento, toda a minha família, ou praticamente toda ela, depois os mais novinhos já num movimento de igreja, e fomos ser discipulados pelo pessoal da Assembleia de Deus, meus amados, que eu amo tanto até hoje, temos portas abertas lá. Então eu recebi todo o ensino inicial, dentro da minha formação, de uma escatologia dispensacionalista, Ricardo. Né? A escatologia que nós temos hoje, o Coraiola fala, o apóstolo Coraiola de Palmas, né, ele diz que é 95% da igreja. Eu acho que já diminuiu isso, tá? Eu acho que já diminuiu bastante. Lá nos Estados Unidos, bem mais que aqui, tá? No Brasil, nós começamos a falar nisso quando começou o movimento de restauração apostólica, lá em 99, 96, 97, por ali. Então, eu que vinha da Donep, coisa e tal, conhecia muita gente, muita igreja, tudo que é tipo de matiz de igreja, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais.
E aí começou o movimento apostólico muito forte, a gente emergiu nisso, né? A gente começou a ver coisas diferentes, e aí fomos buscar, e aqui ligado ao apóstolo Ricardo Wagner, que foi praticamente, para você entender, a primeira rede apostólica nessa estrutura de rede, não uma estrutura vertical de igreja, que foi implantada no Brasil, praticamente a primeira rede, né, apostólica, rede de igrejas. E nós tínhamos escola de ministérios, e aí vinha sempre gente que estava na ponta ministrar para a gente, né? E aí eu acabei conhecendo uma escatologia mais otimista, basicamente lá por 2005, né? E aí foi um caminhar, aí eu que era dispensacionalista, passei a ser historicista, e nesse processo todo, né, lá por idos de 2008, 2009, já tinha mudado muito a minha mente em relação a isso. Com ministrações do Dr. Hector Torres, né, ele foi o primeiro assim, que a gente ouviu de forma mais, né, ministrou para nós. Ele tem um livro chamado Escatologia Triunfante, tá? Esse livro tem em português, tá? Editado no... Eu acho que até está... Eu acho que esse livro ele está encerrada a edição, não tenho bem certeza. E aí depois, nos Estados Unidos, o Harold Eberly e o Martin Trench, eles são apóstolos lá. O Harold Eberly é ligado à ICAO, quer dizer, que é a Colisão Internacional dos Apóstolos, né? E o Trench, ele é um cara não tão pentecostal, vamos dizer assim, é um teólogo um pouco mais conservador, digamos assim, mas ele escreveu esse livro com o Eberly, né? Veja só que conexão bacana, e esse cara faz parte do Conselho Apostólico Mundial de Escatologia, mundial não digo, mas é o Conselho Apostólico de Escatologia que tem nos Estados Unidos. Então, tu imagina a seriedade desse negócio, tanto que isso está mudando a visão do movimento apostólico nos Estados Unidos. E vai mudar no Brasil. E vai mudar no Brasil, pode ter certeza. Isso vai viralizar agora, apóstolo. Vai viralizar em nome de Jesus, porque eu acredito que a restauração apostólica e profética agora, Deus me deu uma visão no meio do ano passado, Deus me disse que o apostólico e profético dessa vez vai romper como nunca antes. Houve uma tentativa é necessário. O apostólico e profético há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas agora vai começar uma explosão de um entendimento claro. Pessoal, deixa eu dar para vocês uma metralhada rápida do panorama da base que o apóstolo Henrique vai falar aqui, porque eu quero chegar direto, nós vamos entrar de sola já nas 3 perguntas de Mateus 4, para responder para essas pessoas se existe anticristo e se existe grande tribulação. Vou tentar chegar nisso nessa live. Então, gente, a questão é a seguinte. Eu tenho 44 anos, o apóstolo Henrique deve ter talvez uns 25, 26 anos de idade, e nós nascemos numa geração que o apóstolo chama de geração deixados para trás. Eu, na verdade, nasci outra geração. Eu me converti na sua época. Eu nasci na geração de um disco de vinil que minha mãe botou para eu assistir, chamado A Última Trombeta. Você já ouviu esse áudio? Eu acho que já ouvi. Já deletei, mas devo ter ouvido. É o Deixados para Trás antes de existir filme. É uma coisa... Porque a escatologia que nos doutrinou na nossa infância espiritual é uma escatologia que assusta, que apavora, porque ela mostra uma igreja que fica o tempo todo vendo as calamidades e as catástrofes como avisos de que Jesus está voltando. E aí, como sinais da volta, né? E as pessoas botam no Facebook assim, Jesus está voltando, como se fosse um terror, meu Deus do céu, Jesus está voltando, sangue de Jesus sem poder, né?
essa teologia que você vai explicar para nós, que é a escatologia pessimista, escapista, a escatologia do medo, ela gerou uma ojeriza ao estudo da escatologia. Para você ter uma ideia, uma vez eu também passei pela Assembleia de Deus, e uma vez eu vi o Silas Malafaia pregar e dizer assim: eu não prego sobre escatologia, porque eu não consigo entender. E naquela época eu achava que o Malafaia era o homem mais inteligente do planeta, eu falei: meu Deus, se o Malafaia não prega sobre escatologia, imagina quem vai. Mas por quê? Porque não tem como entender uma escatologia terrorista, uma escatologia. Jesus vai vir arrebatar a igreja para nos salvar do anticristo, porque o anticristo vai vir à terra. Então, o que eu quero que vocês saibam aí, pessoal que está chegando, é o seguinte: o apóstolo Henrique Schmidt vai falar para vocês hoje uma visão bíblica que está clareando a mente dos apóstolos do mundo sobre o que nós chamamos de escatologia vitoriosa ou a escatologia apostólica, que vai desmistificar algumas ideias que colocaram no seu subconsciente e que estão impedindo você de avançar. Porque, apóstolo, só para ficar aqui como introdução, o subconsciente da igreja é o seguinte: eu não preciso fazer nada, porque não tem como fazer nada. Não adianta. A Bíblia diz que o anticristo vai governar. A Bíblia diz que as tribulações vão acontecer, então não tem como fazer nada. E a igreja foi programada para ficar paralisada. Então, o que nós vamos ensinar hoje vai mudar isso, vai trazer a igreja para uma ação de conquista. Ricardo, me permita só uma parte. Eu às vezes digo o seguinte: nós, pastores, ensinamos durante muito tempo as nossas ovelhas a como irem para o céu, e esquecemos de ensiná-las como reinar sobre a terra. Então, esse é um ponto de inflexão, compreende? É sobre isso aí que se trata. Tá? Mas pode continuar. Não, já está dada a minha introdução. Então, a primeira coisa, vamos fazer tudo aquilo que eu aprendi assistindo suas lives com Coraiola, eu vou trazer através de perguntas. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Haverá, apóstolo, uma grande tribulação? Bem, para nós, posso responder assim: não haverá uma grande tribulação, porque essa grande tribulação, tão falada e tão propalada, muitas vezes escrita sobre o início do texto de Mateus 24, na grande maioria de Bíblias editadas aqui no Brasil, um texto em negrito, a grande tribulação, aquilo na verdade foram os editores que botaram. Então, esse texto de Mateus 24, até o versículo 34, ali do 3 em diante, onde fala de terremotos, onde fala de pestes, onde fala de anticristos, onde fala de uma série de acontecimentos, né? Fala ali também de várias coisas, de catástrofes, né? E normalmente o que nos foi ensinado nos últimos 100 anos, todos nós que estamos ouvindo aqui, estamos aqui participando juntos, queridos que nos ouvem aqui, nos assistem aqui, todos vocês têm menos de 100 anos. Então, todos vocês, todos nós, fomos de alguma forma influenciados por uma escatologia pessimista. Por quê? Porque o dispensacionalismo, que ensina essas coisas, ele interpreta, né, isso começou em 1830 apenas. Antes, na história da igreja, praticamente ninguém falava de um arrebatamento secreto, de um anticristo pessoal que iria governar o mundo, de um escape da igreja, né? Uma vinda de Jesus em 2 partes, né? Ou 3 partes até, conforme tem algumas nuances o dispensacionalismo. Essa doutrina, Ricardo, ela começou a ser explanada, digerida na igreja depois de 1830 por um querido, um irmão em Cristo, John Nelson Darby, né? Ele foi expulso do presbiterianismo na época e fundou uma igreja apostólica, segundo ele apostólica na época, de
de muito sucesso até o movimento dele. E depois levou isso para os Estados Unidos, e Scofield editou em 1909 a sua Bíblia de Estudo, a mais famosa do mundo. Milhares e milhares e milhares de pastores foram formados nos Estados Unidos, Ricardo, com essa Bíblia de Scofield debaixo do braço, que ensinava essas doutrinas que os pais da igreja nunca ensinaram. Porque a interpretação de Mateus 24 foi tirada fora do contexto. Essa é a chave hermenêutica. Então, uma escola joga essa interpretação para o futuro, próximo à vinda de Jesus, um futuro distante, que seria próximo à vinda de Jesus. Por isso, toda vez que dá um terremoto, ou que dá um furacão mais violento ali na costa dos Estados Unidos, Jesus está voltando. Ou quando dá uma peste, tipo coronavírus, né, Jesus está voltando. E assim, tantos eventos, lua de sangue, fazem uma computação maluca, e a Bíblia não precisa nada disso. Querido, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, um fundamento bem básico que nós temos que fazer. Nós temos que saber qual é a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos, seus apóstolos. Por isso, escatologia apostólica. Né? Por isso que nós cunhamos esse nome. Isso para mim foi um véu que caiu do meu rosto, apóstolo, quando eu estive falando que o segredo para entender a escatologia é começar pela escatologia de Jesus. Né? Porque é o fundamento. Jesus é a pedra, é o fundamento. Quando se fala de escatologia, a pessoa fala assim, ai meu Deus, lá vou ter que ler Daniel, lá vou ter que ler Apocalipse. Mas Jesus, Ezequiel. Ezequiel. Mas Jesus, ele deu uma belíssima aula de escatologia em Mateus capítulo 24, dando introdução em Mateus capítulo 23. E essa belíssima aula de escatologia de Jesus, nós já vamos chegar logo aqui então nesse ponto, ela acontece da seguinte maneira. Os discípulos, eles fazem 3 perguntas para Jesus, né? E essas 3 perguntas, Jesus responde, e ele vai responder para nós também. Que quando os discípulos, eles vão perguntar para Jesus assim, vem cá, quando é que vão acontecer esse negócio que você está dizendo aí de peste, de terremoto, de fome, de perseguição? Quando é que vai ser isso? Deu-se origem a essa ideia de que, meu Deus, vai ter terremoto. E as pessoas ficam entorpecidas porque já aconteceram milhares de terremotos. Já aconteceram milhares. Continua acontecendo e vai continuar. Fomes e perseguições. Já aconteceram. E a gente está esperando uma grande tribulação que já aconteceu quando, apóstolo? Quando? Então, no ano 70 depois de Cristo. Mas deixa eu embasar, né? Eu preciso embasar, senão o pessoal vai começar a saltar da cadeira aí. Nós temos que embasar. Hein? Já vai começar a endemoniar agora. Queridos, assim, para a gente ler Mateus 23, né, que nem o Ricardo estava falando, eu não posso querer estudar escatologia começando por Apocalipse, começando por Daniel, começando por Ezequiel, porque esses textos estão cheios de figuras, estão cheios de interpretação, são textos que muitos deles você não pode colocar jamais literalidade neles. Então, uma regra básica de hermenêutica, queridos, uma regra muito básica, um texto simples não pode ser sobreposto por um texto complexo. Ou seja, o texto simples, ele tem que explicar o texto complexo. E as palavras de Jesus são simples, por incrível que pareça, embora muitas vezes ele está falando ali por parábolas, mas nós temos a capacidade de interpretar, de raciocinar, nós temos o Espírito Santo, então vejam como vai ser simples. O problema todo que foi tirado Mateus 24, a gente sempre ensina na igreja. Lá no meu tempo de hoje não tem mais escola bíblica, mas na célula não tem, não interessa onde. Você diz assim, não pode tirar o versículo fora do contexto. Ok? Não pode mesmo, por algum pretexto e coisa e tal. Mas não pode tirar o capítulo fora do contexto. Te digo mais, não pode tirar o livro fora do contexto. A Bíblia, toda ela é harmônica. Né? E por que eu afirmo isso?
que eu tenho toda a tranquilidade de afirmar isso? Não porque eu sou teólogo, não é por causa disso, porque tem alguns versículos que desde o início da minha conversão não fechavam. E eu vou chegar no Mateus 24, mas eu quero que você entenda o seguinte: como é que você vai harmonizar um anticristo, uma grande tribulação, se tem um texto que diz, e vocês todos conhecem, as portas do inferno, Não, Mateus 16, não prevalecerão contra a minha igreja. É a primeira vez que Cristo fala o termo eclésia, a palavra igreja, na Bíblia, no Novo Testamento. Então ali ele está dando o fundamento de novo. Olha, a minha eclésia, que são os saídos para fora, aqueles que vão impactar as nações, as portas do inferno, quer dizer, o inferno ele tem uma estrutura, imagina uma estrutura que pode ter portas, portões, só que a igreja está avançando de tal maneira que esses portões não resistem ao avanço da igreja. Esse é o contexto que Jesus está colocando na mente dos discípulos. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, né, tu é um pequeno pedregulho, mas sobre essa revelação que tu teves, que eu sou o Filho de Deus, eu posso todas as coisas, eu tenho todo o poder, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, sobre essa revelação, né, sobre isso, por isso que eu te dou as chaves do reino. As chaves do reino, as chaves de autoridade, e as portas do inferno prevalecem. Quer dizer, a igreja, queridos, está destinada a um avanço tremendo. Então ela não pode ficar na retaguarda esperando o anticristo. Até porque não tem um anticristo pessoal, isso nós podemos ver depois em detalhes. A igreja está destinada a avançar. Então esse texto não caía, esse texto com o que me ensinava sobre grande tribulação, anticristo, não caía no meu coração. Outro texto que não caía. Mateus 28, a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, né, de todas as nações. É o discipulado das nações que a gente conhece. É a grande comissão. Até que eu volte. Eu estarei convosco até o final desses tempos, né? Pelo Espírito Santo. Então a igreja tem esse encargo. Então isso de novo é uma trava. Se eu penso dessa forma escapista, se eu penso dessa forma que a igreja não vai conseguir, eu tenho que esperar Jesus voltar. Não adianta eu fazer planos para o futuro. Veja bem, isso não implica a minha salvação, se eu sou salvo ou não sou salvo, nada disso. Se você pensa diferente, você não vai para o inferno, mas você vai viver uma vida de inferno aqui na terra. Querida, a vida abundante que Jesus tem para nós está baseada numa estrutura de vida onde nós avançamos. Aquilo que nós, a neurociência explica um negócio, que aquilo que nós imaginarmos se torna uma verdade, é uma profecia realizável. Se eu estou imaginando o anticristo, se eu estou imaginando derrota, eu vou ter uma vida de derrota, eu vou ser um cristão frustrado. Fechei parênteses. Segura aí, aguenta aí. Você tocou em neurociência, e eu ia tocar nesse assunto, mas eu, preocupado com o tempo, não toquei, mas eu já vou falar. O demônio que a gente acredita torna-se real. Uma vez manifestou um demônio na minha frente e falou assim, eu perguntei, qual é o teu nome? Ele falou assim, eu sou Lúcifer. Eu fiquei feliz da vida, eu falei, caramba, eu tô com o próprio aqui na minha frente. Mas por agora deu para ele. Uma tradução errada do latim, que trouxe a palavra estrela da manhã para Lúcifer, gerou a cultura de que o nome do diabo é Lúcifer, e o povo começou a acreditar. Então os demônios passaram da ideia e passaram a se identificar como Lúcifer. Sim. Então qualquer sim. tem um Lúcifer. Só que o que acontece é o seguinte, a história do anticristo é a mesma. Vocês vão aprender, se não for nessa live aqui, nós vamos marcar a segunda, vocês vão aprender que o anticristo, ele já está no meio de nós desde os tempos antigos. E outra coisa, o anticristo, ele não é só um, não. Ele pode ser o teu vizinho, ele pode ser o cara lá da política. Está espalhado em tudo que é lugar. O anticristo é um sistema. Agora, se você acredita que vai vir um anticristo, pessoa, personificado, pode ter certeza que na tua vida você vai ver vai aparecer. Vai aparecer alguém. Onde, o Papa não sei da onde, porque é o demônio que você criou na tua imaginação.
Agora vamos para a Bíblia. Começando lá em Mateus, capítulo 24, o que estava acontecendo, quais perguntas foram feitas e o que Jesus falou? Mateus 24, então, queridos, preste bem atenção. Pega a Bíblia aí, se você quiser, se você puder. Mateus 24. Mateus 24 começa assim. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus está dizendo isso? Vocês precisam, não vão fazer isso agora, não há tempo, vocês precisam estudar Mateus capítulo 23, que é o contexto do Mateus capítulo 24. Os textos paralelos, que às vezes complementam alguma ideia dessa escatologia de Jesus, é Lucas 21 e Marcos 13, ok? Lucas 21, Marcos 13. Ali o assunto é o mesmo que Mateus 24. Em Mateus 23, Jesus entra no templo e começa a ensinar. Ele está ensinando aos discípulos dentro do templo. Lá pelas tantas, ele se vira para os sacerdotes, os escribas e fariseus e começa a declarar uma sentença. Começa a profetizar sobre a vida deles. Mas profetizar o quê? Uma sentença de juízo. E para que você entenda, para não ficar assim, pô, mas Deus é malvado? Não! Ali naquele tempo era juízo mesmo. A antiga aliança ainda estava vigindo. E o que estava acontecendo aí? Qual era o cerne da questão? Jesus veio para os seus e eles o negaram. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu queria que vocês ficassem debaixo das minhas asas como os pintinhos. Eu queria proteger vocês. Eu queria fazer isso. Eu queria que vocês me recebessem como Messias. E todos os sinais, todos não, eu mudo a expressão, muitos sinais que Jesus fez, tipo assim, deixa eu me lembrar de um agora, cura de um cego de nascença, por exemplo. Sabe por que Jesus realizou esse milagre? E disse, quando for curado, tu vai lá imediatamente ele mandou o cara no sacerdócio, porque pela tradição do sacerdócio, né, pelos seus escritos tradicionais, não a lei praticamente, mas todos os seus escritos, só podia curar um cego de nascença aquele que fosse o Messias. Então, Jesus, em muitos dos seus milagres, era nada mais que uma tentativa de demonstrar que ali era o Messias. Se fraguem, o Messias está no meio de vocês. Mas bem, voltamos para 23 de Mateus. Então, olha que Jesus começa a dizer. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Sabe, todas aquelas palavras fortes de Jesus, que você já escutou, já viu, já leu. Raça de víboras, sepulcros caiados. Tudo isso, ele começa a jogar sentença na religião judaica e nos seus representantes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificai os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos dos justos. Eu vou pular tudo aqui para a gente ganhar tempo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Cara, era religião, era a casa de Deus, onde Deus habitava na terra. Ali estava lançada uma sentença agora. Olha depois do 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá, olha que juízo, assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, lá no Éden, até Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Eles tinham morto esse profeta a espada dentro do templo. E Jesus estava agora estabelecendo uma sentença de juízo. E no 36, preste bem atenção aqui vocês, queridos.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Todas essas coisas o quê? Um juízo que eu estou estabelecendo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Eu estou lendo o versículo 37. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Rejeitaram o Messias. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Verso 38. O que acontece, queridos? Os discípulos ouviram isso e devem ter ficado estarrecidos. Se lembraram do juízo de Deus, provavelmente, lá do tempo, da destruição do templo e do exílio da Babilônia. Jesus estava falando de novo, vai ser tudo destruído. E Jesus sai do templo, eles caminham em direção à Colina das Oliveiras. Agora já no capítulo 4, pessoal, agora já no capítulo 24, Jesus sai do templo. Agora entramos no capítulo 24. Eu dei todo esse contexto para você entender a história. Jesus lança esse juízo sobre Israel e o seu templo e a sua religião, que depois lá em Apocalipse você vai ler que é a prostituta, que é a apóstata, é exatamente isso, que se divorciou, que não quis casar com seu noivo, né? E aí Jesus sai do templo, os discípulos seguem com os cabelos em pé, provavelmente, e ele diz isso que eu falei há pouco. Não vê tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. E estando ele assentado nos Montes das Oliveiras, verso 3, aproximaram deles os discípulos em particular. Lembra daquela história que os três iam no pé de orelha de Jesus? Ô Jesus, me dá real disso aqui agora. Agora nós estamos aqui, estamos fritando. Nós precisamos saber o que é isso. E aí lhe pediram, diz assim o texto, dize-nos quando acontecerão essas coisas, a primeira pergunta, toma nota aí, quando sucederão essas coisas? E aí continua, que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Ou da consumação dos séculos? Depende da tradução que você tem. Então eles fazem essas três perguntas. Segura aí. Pessoal, vou resumir tudo que o apóstolo falou numa linguagem direta. Capítulo 23, Jesus dá um pau na religião judaica sacerdotal, aquela que matava animais no templo, aquela do ritual. Jesus dá um pau, mas dá um pau de amor, dizendo, gente, eu queria estar com vocês. O contexto é todo esse, capítulo 23. No capítulo 24, entendam isso, Jesus ele vai conversar com os discípulos vão fazer três perguntas. Mestre, as três perguntas vão estar no versículo só, não é isso? Isso. É o versículo 3. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas, qual o sinal da tua vinda e qual o sinal do final dos tempos? Por que eu estou dizendo isso? Aqui que o seu olho vai começar a se abrir. Essas três perguntas vão gerar três respostas aqui no capítulo 24. Essas três respostas deram base à teologia, escuta isso, a teologia errada, que é a futurista praticamente, de que toda vez a gente está pensando numa grande tribulação que ainda vai acontecer, como se Jesus estivesse falando isso hoje para nós. Né? Exato. Quando a gente lê na Bíblia, parece que Jesus está do nosso lado falando assim, virão terremotos, virão fomes, isso aqui o apóstolo vai explicar. Então, o que eu quero... Quem quiser anotar, querido, eu vou dar uma chave aqui agora. Jesus faz as três perguntas no verso 3. No verso 4 a 28, ele responde a pergunta número 1. Do verso 4 a 28, ele responde a número 1. Do verso 29 a 35, ele responde a número 2. E do verso 36 ao 46, ele responde a número 3. Tá? Isso é uma chave, para você depois estudar bem em casa. Você está com o seu livro aí? Tá. Prepara que eu vou te pedir para mostrar ele aí já já. Tá aqui. Ok. Vocês vão ter dúvidas, porque a mente de vocês vai abrir e vocês vão falar assim, caramba, como é que eu não tinha visto isso? E aí, o que vocês vão fazer? Ao invés de vocês ficarem todos endemoniados, né, vocês vão comprar... É o meu jeito de falar, apóstolo. Porque tem gente que endemonia mesmo, né? Pira o cabeção.
Vocês vão comprar esse livro, porque nesse livro ele vai... Agora, a questão é a seguinte, o que eu estava falando. Esse capítulo, as três respostas de Jesus foram muito claras, mas mesmo assim se tornaram base para uma doutrina herética de que haverá no futuro uma grande tribulação, que haverá no futuro um anticristo e que haverão vários arrebatamentos em parcelas e prestações, e isso vai ser desmistificado agora, pelo menos para você abrir a mente. Depois você vai aprofundar nisso aí. Vamos lá. Aí Jesus começa a responder as perguntas dos discípulos. A pergunta número 1, olha bem, quando sucederão essas coisas? A que coisas? Aí nós precisamos ter um pouquinho de hermenêutica. Olha só, queridos, a que coisas os discípulos estão perguntando? Que coisas que Jesus tinha acabado de falar no templo, que ele tinha acabado de falar com eles, que não restaria pedra sobre pedra, que era um juízo que vinha sobre o templo, sobre Jerusalém, sobre os escribas de fariseu e hipócritas, e assim. Quando sucederão essas coisas, Jesus? Quando? Que coisa? Destruição do templo. Não aí que está. Destruição do templo. Que coisas? Então Jesus começa a dar 8 tipos de sinais que aconteceriam antes que de fato isso viesse a se consumar. Porque nós sabemos, por dentro da Bíblia e pela história, né, que no ano de 70 depois de Cristo, no ano que o Evangelho estava sendo pregado, né, em todo o território dominado pelos romanos na época, o oicomene, que era o grande domínio romano na época. Nós sabemos que no ano 70 DC, o general Tito, com as suas legiões, destruiu, depois de 5 meses, 4 meses de cercamento na cidade, para ficar sem água e sem comida, ele destruiu completamente a cidade, o templo foi posto fogo no templo, cumprindo exatamente aquilo que Jesus tinha profetizado. Só que Jesus está falando desses sinais que aconteceriam, 8 tipos de sinais, que é do 24:4 ao 28, né? E até 35, inclusive, eram que isso ia acontecer ainda naquela geração. Essa é a chave. Eu não vou explicar os sinais que aconteceram, isso está na Bíblia. Fome, mas fome. Ágabo profetizou uma fome em Atos dos Apóstolos. Tem evidências dentro da Bíblia, evidências fora da Bíblia. Porque assim, ó, isso sempre existiu, e aquela época foi muito conturbada com guerras e rumores de guerra. Nunca houve tanta guerra entre o ano 70, entre o ano 33, ano ali que Jesus foi crucificado, até o ano 70. Foi essa geração de 40 anos. Dentro desses 40 anos, dessa geração que Jesus fala ali no versículo 34, vamos ler agora, é que aconteceram aquelas coisas que antecederam a grande tribulação. O que foi a grande tribulação? Se bem que a Bíblia não tem essa palavra, mas o que seria para nós a grande tribulação? Algo que já aconteceu, de fato, no passado, aconteceu no evento da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não tem mais tribulação para nós? Não. Tem aflições. No mundo tereis aflições. Aflições. Então, eu vou dar... Não é uma grande tribulação que vai vir, né? Então a igreja vai ter que ser tirada de cena. Alguns acreditam que não, a igreja vai ficar na grande tribulação, porque ela vai ter que ser também expurgada. Uns acreditam que haverá uma soneira na igreja, que a igreja vai virar apóstata, né? Mas de que jeito? Se queridos, olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Atos 3:21 diz que Jesus é retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas.
Agora eu vou ler com os olhos dispensacionalistas. Jesus é retido nos céus até o tempo da destruição de todas as coisas. Estão entendendo? A volta de Jesus é precedida de restauração. E a palavra restauração, no original grego ali, significa voltar ao estado perfeito. É uma teocracia. O mundo vai estar plenamente evangelizado. Não sei se todos serão cristãos, eu não estou dizendo isso. Mas as estruturas todas estarão cristianizadas. O evangelho do reino é pregado de tal forma que as nações serão discipuladas. Aí Jesus terá permissão do Pai, provavelmente, porque ele diz que ele não sabe o dia que vem. E não cabe a nós também adivinhar dia que nem de novo estão querendo botar dia da volta de Jesus. E já deram dia para a volta de Jesus agora no Brasil, de novo. Tem um homem sério aí no Brasil que deu data para a volta de Jesus. Queridos, meu Deus do céu, Jesus disse que isso não compete a nós, isso só o Pai. Então ele vai vir, ele está retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então voltando para São Mateus. O que está dizendo Jesus? Mateus 24, 34. Leiam comigo, queridos. Eu quero que vocês leiam na Bíblia. Por favor. Mateus 24, 34. Então, tudo que você lê antes ali é o que o povo diz que é a grande tribulação, que é os sinais da volta de Jesus. Henrique. Furacão, ei. Por aí. Quando vai ter uma grande informação, a gente tem que rufar os tambores, tem que criar uma expectativa. Porque senão o povo não. O que. Não, é sério. Primeira coisa, pega o seu livro, segura o livro aí. Segura o livro aí. Tá. Gente, até tira um print dessa tela aí agora. Tira um print da tela. Tira um print. Bota a capa. Tá aí. Esse é o livro. Vocês vão comprar. Agora, obrigado. Escutem o seguinte, gente. Escutem o seguinte. O versículo que ele vai ler agora, que ele vai explicar, vai desmoronar a ideia de que ainda virão fome, pestes, tribulações, etc. Ele vai explicar isso agora. Terceira coisa, eu falei com o apóstolo Henrique que eu queria dar para vocês o máximo possível numa hora de live. Só um milagre para a gente conseguir. Então, fiquem em paz com as dúvidas, porque depois a gente vai tentar marcar uma segunda live. Ok? Agora, respirem fundo, abram os portais da sua mente para entender o que vem agora nesse versículo 34. Manda lá. Versículo 34 diz assim, queridos. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Tudo que aquilo que a escatologia pessimista diz que é prenúncios da volta de Jesus. Não passaria aquela geração dos discípulos, e a palavra aqui é geneia, significa uma geração de gentes, uma geração bíblica, queridos. Lembra no deserto que eles ficaram 40 anos, uma geração inteira, aqueles morreram para que seus filhos então entrassem na terra da promessa. Então aqui, Jesus está profetizando, olha, não passará essa geração, não passará 40 anos sem que tudo isso que eu falei aconteça. Vai ter terremoto de aviso, vai ter sinal, vai ter fome, vai ter aflição, escurecerá a lua, o dia não dará sua luz, os corpos celestes serão abalados. Isso é uma figura apocalíptica, né? Não significa literalmente que a lua vai ficar balançando, mas é uma figura de linguagem que Jesus usa de Isaías. Eles entendiam isso, eles eram judeus, treinados nisso. Então, queridos, quando você vê um negócio meio esquisito, não tente entender o esquisito, entenda aquilo que é mais fácil de entender, entende? Queridos, igualmente vós, quando vejo todas essas coisas, sabei que Ele está às portas. Olha que coisa maluca. Olha, aqui está dizendo. Olha, deixa eu achar um texto aqui. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então eles dizem que isso aqui é o arrebatamento. Não diz que aparecerá o Filho do Homem, é o sinal do Filho do Homem. E apareceu o sinal do Filho do Homem, queridos. Se você vai ler Joséfo,
Você que nunca leu Joséfo, é muito grande aquilo, eu não vou ler aquele negócio. Querido, a gente precisa se instruir. A gente não pode ser mais nécio. A gente não pode se alimentar de uma coisa que contaram para nós, que nos últimos 70 anos ganhou força no mundo, que não é o que se pregava em toda a história da igreja. Entende? Então isso, o apostolicismo está restaurando. Todo movimento apostólico é um movimento de restauração. Assim como os 5 ministérios. Agora está restaurando parte da nossa teologia. Né? A questão da graça, a questão da paternidade, a questão da escatologia é uma barreira, é uma das últimas, tem outras ainda, tá? Mas é uma das barreiras que tem que ser quebrada. Então o versículo 34 diz, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas, palavra todas é todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Queridos, vocês têm que aprender o seguinte, que esse contexto aqui é o contexto local, não é um contexto mundial. Né? Olha aqui, eu vou ler o versículo 19. Presta atenção aqui. 24, 19. Mas ai das que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus estava orientando a sua igreja e dizendo, olha, vão acontecer essas coisas. Mas quando começar isso aí, vocês, ó... A história conta, queridos, que nenhum cristão, a igreja não morreu no massacre de Jerusalém do ano 70. Porque eles fugiram, os que estavam ainda em Jerusalém, eles fugiram para um lugar chamado Perla. Isso está na história. Né? E tem um negócio mais fantástico ainda. Tito cerca os muros de Jerusalém e de repente, por mais que de repente, num certo momento, ele sai, ele tira os seus exércitos de lá, por um momento, vai para um determinado local, e nesse interim, alguns cristãos que ainda estavam em Jerusalém e sitiados, né, fogem para a Perla, pelos subterrâneos de água. Isso tudo é história. Josefo estava lá e escreveu isso. Segura aí. O apóstolo, não repara não, porque eu sou extremamente didático. Então, eu vou recapitulando em breves palavras. Mais uma vez. Tá. Então, dizendo, eu vou acabar... Na verdade, é uma linha, é um divisor de águas. Jesus está falando sobre um divisor de águas. Ele diz assim, gente, eu vou dizer quando vai mudar da lei para a graça. Eu vou dizer, Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para vocês quando é que o sacerdócio sacrificial e religioso judaico vai cair, quando o templo vai cair, não ficará pedra sobre pedra, e eu vou começar a minha nova aliança. E aí ele conta em Mateus 24, eu vou dar sinais. E aí Jesus batendo papo, entendam isso, ele diz, nos próximos anos, ó, fiquem atentos, vai ser nessa geração ainda. Nos próximos anos, vocês vão começar a ouvir falar que vai vir uma guerra aí, o pessoal vai sentir fome e vai ter uns sinais aí. E você que é grávida, ele vai explicar agora aí para vocês isso. Você que está grávida, ai de você que estiver grávida no dia de sábado. Por que será que Jesus falou isso? Ah, você que estiver no campo. Jesus estava dizendo, vai vir um tal de Tito aí, nós cremos nisso, ou pode ter sido outro, que vai destruir o templo, vai acabar com todo esse ritualismo. E aí vai começar um novo tempo para a minha igreja, que é o tempo que nós vivemos hoje. E vocês vão ter dificuldade, porque se vocês não ouvirem o meu aviso, vocês vão morrer. Vocês vão ser massacrados. Essa é a base da falsa teologia da grande tribulação e a verdade da grande tribulação. Nós talvez ainda vamos ficar devendo para vocês uma aula sobre o anticristo, que também é uma coisa... deixar claro, não fiquem esperando o anticristo, que não vai vir anticristo nenhum. Quem vai vir é o Cristo. E não fiquem esperando arrebatamento em prestação, irmão. Quem faz prestação é a Casa Bahia. Isso aí talvez a gente consiga falar numa próxima live. Mas, apóstolo, prossiga mais um pouco, por favor. Acho que temos uns 9 minutos ainda. Temos alguns minutinhos. Vocês precisam entender que o contexto que Jesus está falando aqui é um contexto local, não é um contexto mundial. Ele não está falando de uma tribulação mundial.
Ele fala, tomara que isso não ocorra no sábado, porque no sábado os judeus não podiam fazer nada, queridos. O sábado era o dia de descanso. Né? Então, veja o contexto da conversa, o contexto todo é local, é Jerusalém e o seu templo. Né? E o versículo 34 é uma pá de cal, como gostam de dizer alguns, é uma pá de cal. Alguns hermeneutas, né, Thomas Ice, quem gosta da escatologia futurista já deve ter lido Thomas Ice, ele faz toda uma engendragem para dizer que a palavra geneia aqui não significa a geração de pessoas que estavam vivas lá. Seria quando a geração judaica, né? A geração judaica. Então tentam linkar quando Israel, em 1948, se tornou nação de novo, lembra disso? Lá. E depois, aí deram data, que a figueira, quando a figueira florescer, figueira seria Israel. Jesus está falando de uma árvore, como tantas outras. No texto paralelo de Lucas 21, ele disse que quando as árvores florescerem, quer dizer, quando chegasse a primavera, ele diz assim, ó, queridos, abram o olho quando chegar a primavera. Aí eles pegam a figueira, como a figueira fosse Israel, e aí, quando Israel floresceu como nação em 1948, e aí disseram, ó, chegou o tempo, aí jogaram 40 anos. 40 anos, 88. O que aconteceu? Nada, Jesus não veio. Vergonha. Vergonha pro Vistan. É um cara da NASA, um biblista muito famoso, ele que deu essa profecia. Tá, mas quem sabe a geração então não é de 70 anos. Quem sabe? Então vai ser em 70 anos. O que aconteceu? Nada. Vergonha, Jesus não veio. Ah, não, quem sabe é 100 anos, então. Então fico assim, fico nessa loucura. 240 vezes já, desde Teudas, no ano 66, depois de Cristo, foi o primeiro que disse que Jesus já tinha voltado, foi Teudas. Ele incomodou o apóstolo Paulo, uma doideira. Está em Atos isso. Desde Teudas até agora, mais de 240 vindas de Jesus já foram catalogadas. Segura aí. Gente, como o tempo vai acabar e eu não quero deixar ninguém com pulga atrás da orelha, já vou avisando logo, encham-se de expectativas que eu vou marcar com o apóstolo uma segunda live. E essa primeira live nós já desmistificamos a ideia da grande tribulação. Né? E nós colocamos no lugar dessa palavra, o mundo tereis aflições. Sempre teve. Claro. Segunda coisa, nós vamos marcar uma live, e o tema da próxima live, se Deus permitir, vai ser a verdade sobre anticristo e arrebatamento. E aí nós vamos tratar para você entender. Agora eu já quero dizer para vocês o seguinte, que vocês estão pensando, mas peraí, e a nova ordem mundial? E a marca não sei o quê? E, gente, nova ordem mundial, nada impede de ter. É um grupo de pessoas que governa, isso sempre não tem, pode ter sim. Pode ter, pode não ter, mas não tem nada a ver com escatologia isso. Um grupo de famílias o mundo, um sistema que quer implantar manipulação social, governar. Isso daí, inclusive, isso faz parte do arquétipo do anticristo. Né? Exatamente. É o anticristo que virá. É um modelo de anticristo que já existia desde os tempos antigos. Homens maus, homens ímpios, homens cruéis que se levantam contra tudo que é do evangelho. Então, quando você ouvir falar de anticristo, tira o A maiúsculo, bota A minúsculo e bota a letra S no final. Porque você vai encontrar na Bíblia 4 versículos sobre anticristo. E esses únicos Somente 4. Hã? Somente 4. E esses 4 E não é em Apocalipse. Eles falam muito mais de anticristo do que anticristo. Tá? Só para tirar a pulga de trás da orelha de vocês. Tá? E tenham paz no coração. Porque Tenham paz. Tu tocaste num ponto ali que eu acho fundamental para entender Mateus 24, que nós precisamos entender essa questão que coexistiram durante 40 anos lei e graça. Entre Jesus ascendeu os céus, né? Está sentado à direita de Deus Pai, e até de fato o templo ser destruído com a sua cosmovisão, com sacrifícios de animais, né?
tudo aquilo que representava o templo na terra, demorou-se 40 anos. Então, lei e graça coexistiram ali. Então, exatamente, esse foi o fim de uma era. Então, no primeiro momento, os discípulos estavam perguntando o sinal, que haverá o sinal da tua vinda, vinda em juízo para consumar a era judaica. Né? Exatamente isso que aconteceu, e de fato aconteceu, todos nós sabemos, todo mundo sabe, isso não é uma nova doutrina. Né? Alguém estava talvez perguntando, mas todos os outros estão errados? Não se trata de errados. Na verdade, essa doutrina que hoje se ensina, ela passou-se, se eu vou repetir, ela não existia antes de 1830. Não existia. Ela tomou fôlego por conta de coisas que aconteceram no mundo. Tipo, Grande Depressão dos Estados Unidos, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Bíblia de Scofield, todos os pastores e líderes que foram formados em Dallas. O pentecostalismo eclodiu em 1900, e a Bíblia de Scofield foi adaptada pelos pentecostais, porque Scofield era um sensacionista. Então eles tiraram aqueles comentários que diziam que os dons não existiam para hoje, porque os pentecostais, como nós, creem que os dons são para hoje também, né? E aí, mas deixaram toda a doutrina do darwinismo, de Darwin, que falava da grande tribulação, do escape, do arrebatamento secreto, das diversas vindas de Jesus, né? Isso ficou, e esses pastores vieram com essas Bíblias debaixo do braço, e todos nós aqui na América fomos evangelizados, e o mundo todo foi, graças a Deus, que foi evangelizado pelos americanos, pelos missionários americanos, e grande parte deles, a maciça, não vou dizer todos, por exemplo, muitos presbiterianos e batistas, algumas linhas, têm uma escatologia otimista. Mas por que não veio para o povo? Eles guardaram nos seus castelos das suas escolas teológicas, e o povo, nada. Então, o apostolicismo, o apostolicismo pentecostal, neopentecostal, bota o nome que você quiser, esse movimento de restauração apostólica, que foi liderado lá pelo Dr. Peter Wagner, já falecido, é que veio trazer essa transformação, está trazendo essa transformação no mundo. O que eu estou falando não é uma nova doutrina, muito pelo contrário, é uma antiga doutrina que está sendo restaurada. Nova doutrina dos deixados para trás. Compreende? Então seria isso. O trabalho, nós temos falado aqui na nossa maratona, inclusive quero lembrar que amanhã é 11 da manhã, vou confirmar aqui, é 11. Nós vamos ter aula sobre anjos com o apóstolo Coraiola e eu aqui. Tá? Legal. Nós temos falado aqui sobre os 5 ministérios. O que são os 5 ministérios? É o manto de Jesus jogado... 2 minutos nós temos. Hã? 2 minutos. Então, eu vou deixar para falar sobre isso outra hora. Tá? Apóstolo, foi fantástico. Foi maravilhoso. Pode deixar suas considerações. Não esquece de salvar o vídeo aí, homem. Vou salvar. Quem quiser o livro, vai na minha fanpage, tem link, na fanpage do Face. Se não, passa o WhatsApp para mim, tá? Passa o WhatsApp para mim, ok? O meu contato tá no Instagram ali, não tem problema. Passa o WhatsApp que eu te mando o link. Se não, vai direto na minha fanpage no Facebook, Ellen Henrique Schmidt também, tá? E lá tem um link que você entra num site lá de vendas. E vai ligeiro, porque hoje é dia 1º, era para ter trocado o preço, porque está com preço de lançamento ainda, tá? Então, para vocês dessa live aí, eu vou segurar, a gente vai segurar, vai ficar com preço de lançamento, que já era para ter virado esses valores. Mas, enfim, eu quero agradecer, Ricardo, graça e paz, eu vou salvar aqui, tá? Um beijão no coração e a gente vai conversando. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz. Eu vou falando para a turma aqui. Tchau, tchau.